Um ano de milagres, um ano que nós viveremos os milagres de Deus. Semana passada nós falamos sobre se você quer realmente ser transformado, se você quer realmente viver aquilo que Deus tem para você ou quer ficar à beira do tanque. Hoje você já decidiu o que você quer. Agora eu quero saber se você está disposto a entregar o que você tem nas mãos de Deus. Vamos lá? João 6, versículo 1, todos encontraram? São João capítulo 6, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós já te adoramos, já ofertamos, já levantamos as mãos, já choramos em tua presença, já falamos em mistério contigo, Senhor, mas agora nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. Deus, repreenda agora todo impedimento, toda barreira, todo levante. Nós não temos, não sabemos e não somos, mas tu tens, tu és e tu podes fazer essa noite. Nós pedimos a tua presença conosco, Espírito Santo, que não seja mais um homem, mas que sejamos o atalaia, o canal para o Senhor falar conosco essa noite. Assim nós oramos, nos escondemos atrás da tua cruz, em nome de Jesus, amém, amém. Se assente glorificando e exaltando a este Deus. Irmão, às vezes a gente não é grato pelo aquilo que a gente tem, não é grato por aquilo que tem passado, por aquilo que tem enfrentado. Mas se a gente passar e olhar, evangelista Roberto, aonde a gente estava e aonde Deus colocou a gente, é um salto muito grande, irmão. É motivo de nós já adorarmos e bendizer a Ele. Eu digo isso espiritualmente, porque alguns estavam talvez caídos, esquecidos, lá no mundo, nas drogas, na prostituição. Deus te trouxe para cá, te lavou, te purificou, te fez um novo homem. Está cuidando de você numa terra que não é sua, num país que não é teu, numa língua que não é tua. Tem cuidado de nós, temos que ser gratos todos os dias. Agora eu estou pregando para crentes que já saíram da vida que viviam, pessoas que decidiram assumir uma posição diante de Deus. Se você não veio semana passada, ouça na internet. Pessoas que decidiram assumir uma posição. Mas e agora? O que eu vou fazer com essa posição que eu tenho diante de Deus? A Bíblia diz que Jesus, após ter feito a cura lá em Betseba, que nós estudamos semana passada, em Betesda, desculpa, Betseba é outra história, lá em Betesda, Jesus agora está indo atravessar o mar da Galileia, e ele vai do outro lado. E eu estava estudando porque eu queria entender, porque a Bíblia diz, pastor Júnior, que Jesus tinha acabado de chegar do outro lado, mas uma multidão estava seguindo. E eu pensei, será que todo mundo, Tiago, entrou no mesmo barco que Jesus estava? Aí estudando, irmãos, pela lateral, esses homens iam caminhando em volta, e quando Jesus chegou do outro lado de barco, algumas pessoas já estavam lá, que saíram da onde ele estava em Jerusalém, vieram acompanhando Lucas e atravessaram para o outro lado para encontrar Jesus de novo. A gente pensa que a loucura está na igreja 5, 6 dias, mas só quem está precisando do milagre faz sacrifício. Quando tudo está bem, irmão, opa, glória! Não, irmãos, para que culto? Para que isso? Mas essas pessoas, elas queriam algo que vinha de Jesus. Elas caminharam algumas horas para quando Jesus chegasse do outro lado, elas pudessem encontrar Jesus. E o mais interessante é que ele não despede ninguém de mão vazia. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida essa quinta-feira. Deus vai honrar todo o esforço que você tem feito para buscar a presença dEle, para estar na casa dEle, para buscar a Ele em espírito e em verdade. Aqueles homens caminharam até o outro lado. Quando Jesus chega lá, algumas pessoas já estavam lá. E não era, irmã Mara, 10, 30 pessoas, só homens. Eram 5.000 homens. E a Bíblia não conta mulheres e não conta filhos, irmão. Naquela época não tinha televisão, era pelo menos uma renca de 3. Então lá vem a Dona Maria, o seu José, que foi contado, e mais 3 filhos. Quantos eram aí? 5. Só para a gente ter uma ideia. 5 vezes 5,
Olha o povo que fugiu da matemática. Deus me revelou que eu pulava um muro na aula de matemática. 5 vezes 5? 25. Digamos, para que nós entendamos aqui, só para a gente entender, os estudiosos dizem de 10 a 13 mil, só para a gente entender, amém ou não amém? 25 mil pessoas. Imagina agora, irmão Gilmar, 25 mil pessoas passando no meio do mato, nos caminhos, para ouvir a palavra de Deus. A gente tem carro na porta de casa e não quer vir para a igreja. Está nevando, entra no carro quentinho, está chovendo, entra no carro quentinho. Eu sou de um tempo que as irmãs vinham de chinelo havaiana para a igreja, traziam o sapato na bolsa plástica, quando chegava na porta da igreja, limpava o barro do pé e entrava para o culto, e recebia o milagre de Deus e não reclamava da chuva. A gente está muito mal acostumado. Vai para não perder o costume, dá glória a Deus, vai. Muito mal acostumado, irmão. O pessoal foi caminhando, Fernando. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, não é heresia, que eles iam correndo, irmão. Eu preciso chegar lá, porque eu quero sentar pertinho da onde Jesus está. Eu quero estar onde Ele está. Irmão, se eu dizer um negócio para você, eu vou dizer, é tão bom estar mais aqui na frente, recebendo o que vem do altar de Deus. Aí eles estão dizendo, olha, eu quero estar lá quando Jesus chegar, eu vou estar lá já sentado e já dizendo, eu quero receber algo da tua parte. As pessoas vinham porque ele fazia milagre sim, mas iam porque ele tinha palavra de vida eterna. Se eu não me engano, Pedro disse isso. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Eu tenho dito isso, que o que faz a igreja crescer não é a gente apagar as luzes no culto, não é a gente colocar essas luzes, foi eu mesmo que coloquei, a gente colocar essas luzes aqui, não, isso aqui é bom, é uma igreja jovem, mas o que traz as pessoas é a palavra de Deus. Se tiver pasto, as ovelhas vão ficar. Palavra. E aí eles iam atrás dele, porque não, ele só tinha milagre, mas ele tinha palavras de vida eterna. Elas chegam do outro lado, e no meio da multidão, Jesus nunca libera a bênção para a multidão, mas às vezes, no meio da multidão tem verdadeiros adoradores buscando o Pai em espírito e em verdade. Jesus chega do outro lado, e a Bíblia diz que ele vai se sentar, ele vai subir ao monte. Geralmente ele subia para orar, mas dessa vez ele sobe ao monte, porque naquela época, até hoje ainda é assim. Quem já morou conhece o pico do Ibituruna, não é, irmãos? Lá em Valadares. Todo mundo conhece, só eu que não. Tem gente que tem até uma casinha lá no pé do Ibituruna, né? Diz que lá em cima, ou em qualquer morro que você subir quando você fala, a sua voz ecoa mais longe. Então Jesus subiu, irmão Célio, para que a multidão, para que pelo menos 13 mil a 25 mil pessoas conseguissem ouvi-lo mais fácil. Aí todo mundo se embola no meio de Jesus, ele está pregando. Aí um dos discípulos vai dizer, vamos ler aqui, disse Filipe, perdão, deixa eu ler aqui antes. E subiu Jesus, assentou-se ali com seus discípulos. Lá em Marcos vai dizer que estava ficando tarde. Está ficando tarde. Aí diz Jesus, olha, está ficando tarde, despede o povo para que eles vão e busquem comida. Só que Jesus não é assim, irmão. A gente às vezes não tem nada para oferecer, a gente não tem. Aí a gente despede de mão vazia. Vai, Jesus vai fazer, para você chegar em casa ele fez. Jesus não, ele despede com um milagre completo. Ele te despede com um milagre completo. A mulher toca nas vestes dele, ela volta para casa sarada. O homem no tanque de Betesda que eu disse semana passada, ele libera uma palavra, ele volta para casa sarado. O cego no caminho de Jericó recebe uma palavra, ele volta para casa sarado. Deixa eu dizer uma coisa para você, o milagre na tua vida será completo em nome de Jesus de Nazaré. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Ele vai terminá-la. Não vamos liberar não. Aí Jesus olha para Filipe, porque Filipe morava naquela região. Filipe era de Betsaida, onde Jesus está pregando agora. Ele sabia onde tinha os melhores comércios para comprar. Ele sabia onde o pão era mais barato. Só que não tinha um recurso. Quantas vezes a gente sabe como fazer, mas não tem um recurso?
Quantas vezes você sabe do jeitinho que Jesus podia fazer, mas ainda não fez? Quantas vezes você traçou o caminho para as coisas acontecer, mas não deram? Você pode até saber da sua maneira, mas Jesus está dizendo que Ele vai fazer do jeito dele nesse negócio. Filipe sabia onde buscar pão, mas não tinha um recurso. Ele sabia do jeito dele. Mas agora Jesus vai confundi-lo para que ele entenda que o reino de Deus, ele é isso, é milagre acontecendo no meio do povo. A gente coloca aquilo que a gente sabe na frente do saber de Deus. Teologia é uma bênção, e eu faça. Mas tem que ter cuidado para ela não virar o seu Deus e virar aquela confusão na sua cabeça. Pessoas que assistem tudo pela internet, aquilo acaba virando o Deus deles. Jesus está dizendo: Filipe, você sabe de tudo aqui da redondeza, mas eu vou te surpreender. O pão que vocês vão comer não é um pão normal, é um pão da multiplicação, é um pão de milagres. Aí Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão, rapaz? Como é que nós vamos fazer com esse povo aí? Aí Filipe olha para ele, irmão, e diz assim: olha, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, 6 meses e 20 dias de trabalho de uma pessoa, 6 meses e 20 dias de trabalho, nós não teríamos suficiente para este povo comer. Não tinha, irmão. Ele está trabalhando no natural. Filipe está agindo no natural, no normal. Porque tem hora que a gente quer espiritualizar tudo, irmão. Caiu uma panela na cozinha, meu Deus, o diabo passou aqui dentro de casa. O diabo não, o prego estava frouxo, a panela caiu. Porque a gente acaba ficando alienado. O homem está agindo no natural dele. Ele está agindo no natural. Mas Deus vai mostrar para ele que tem hora que ele pega o natural e faz algo sobrenatural. Mas ele está agindo no normal. O problema de Filipe é não ter agido com fé. A gente ver a situação como ela é importante. Porque tem gente que o casamento está acabando, mas ele está no conto de fadas. Nossa, meu marido é uma bênção. Não é não, é uma cruz, uma treva. Você tem que realizar isso, tem que entender isso. Meu marido não está fácil, mas eu vou orar e Deus vai mudar a situação. Você está entendendo? Aqui em Plymouth, essa semana, morreu um menino de 3 anos. Os pais levaram para o quarto, começaram a orar, o menino teve uma convulsão. Irmão, Deus deixou o médico, Ele usa os médicos também. Eu creio no sobrenatural e eu creio demais. Eu fui curado pelo Senhor, eu creio. Mas trabalhe no natural, confiando no sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que entender. Não tem dinheiro na conta bancária e sai comprando. Aí vai na Mercedes, compra a Mercedes não, porque eu estou crendo no sobrenatural. Não, meu irmão. Vai ficar endividado, não vai dar conta de pagar. Haja no natural, crendo que Deus vai agir no sobrenatural para a sua vida. Você está entendendo? A gente julga: nossa, Filipe, aí não tem fé, não é isso. O cabra está vendo a situação. Só faltou ele ver com os olhos da fé. Só isso. Então diga para alguém: encare a sua situação. Diga para alguém: encare a sua situação. Minha mãe, irmãos, era cachaceira, pinguça, fumante, era só o sangue de Jesus. Irmão, minha mãe bebia de cair. E ela já veio aqui e já falou disso. Você não sabe, não é mentira. O meu pai foi oferecido para 7 demônios. E eu não sou filho de pastor, de pastora, de evangelista, de nada. Mas eu sou filho hoje de uma ex-cachaceira, de um ex, quase pai, avô de santo, sei lá o que é aquilo. Mas eu nunca mascarei a realidade. Eu olhava para eles, eu não ficava: nossa, meu pai e minha mãe é uma bênção. Não, eu sabia que eles precisavam de libertação. Eu via o natural, mas eu cria no sobrenatural que Deus ia fazer na vida deles. Porque quando você fica assim, você acaba não reagindo à situação. Porque está tudo muito bom, é tudo mil maravilha. Não, meu irmão, olhe como a situação está, encare isso e diga: isso aqui vai mudar, isso aqui não está bom. Amém ou não amém, irmão? Está entendendo?
Está entendendo o que Jesus está dizendo? Porque às vezes é pregado um evangelho de fantasia. Que a gente chega em casa e fala, mas não pregou aquilo lá agora, mas a realidade não é um conto de fada. Se olha o pessoal ganhando dinheiro na construção, você fala, nossa, vou para a construção. Na primeira semana você pede para voltar para poder fazer biscoito no McDonald's. Porque a realidade não é assim. Amém ou não amém, irmãos? Ele viu a realidade, só faltou nele a fé. Tá bom? Aí, Jesus só falou isso para provar eles. Mas um dos discípulos, e o nome dele é o seu André, irmão de Pedro, que até então não se ouvia muito falar dele, até por isso que chama ele de irmão de Pedro. Aí quando ele sai, ele vai começar a ver o que as pessoas têm. André é o crente que crê descrendo. Tem aquele que vive no mundo da lua. Agora tem André, ele crê descrendo. Aquela pessoa que ela começa muito valente, mas se não acontecer, ela já desanima. André vai no meio do povo, ainda não cheguei na mensagem. A mensagem não é essa, eu vou chegar lá. Só Jesus não deixar. Aí André, irmão, sai no meio do povo, pastor Roberto, ele vai procurar alguém e ele vê um menino. Ele vê um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O que eu acho lindo de André é que ele vê um pouco que tem lá, mas mesmo assim, ele traz nas mãos de Jesus. É gente que às vezes olha para a situação e fala, não vai dar certo, começa a desanimar, mas ela está lá agarrada, nem que seja por um fio de cabelo, dizendo, ainda vai dar certo isso aqui ainda. Olha, e tem dia que acontece com todo mundo, tá, irmão? Porque olha pra gente aqui, pastor Júnior aqui em cima, acho que a gente é, né? Super-homem. Que a gente não fica doente, que a gente não passa dificuldade, não passa luta, sabe? Olha, pensa que o casamento é todo dia mil maravilha. Todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Tem gente que pinta uma coisa que não existe. Somos todos humanos, todos passamos. Mas André tem um negócio, Juninho, ele pega aquilo que é pouco e ele põe nos pés de Jesus. Ele deixa lá e fala, ó, Jesus, está aqui. É pouco, mas está aí. Está aí na tua mão. Eu não sei em que nível está a sua fé essa noite, mas deposite aos pés de Jesus, que Ele pode fazer um grande milagre na tua vida. Então esse é o cenário. Um dia eu prego só sobre os discípulos, irmão, era um pior que o outro. Sangue de Jesus. Mas eu louvo a Deus por isso. Porque Deus não pega os perfeitinhos, os certinhos, os engomadinhos. Ele pega aquilo que não presta, Ele transforma e confunde os homens. Mas eu quero falar essa noite, Lucas, desse menino. Irmão, o menino sai de casa, pega a mochila, pastor Alberto, e fala com a mãe, mãe, prepara o meu lanche, porque eu vou seguir a molecada atrás de Jesus hoje. Só que ele não sai de casa despreparado. O culto começa lá dentro das nossas casas. O culto precisa começar lá dentro. Ele sai de casa, irmã Mara, preparado. O cabra não ora dentro de casa e quer que aqui dentro Jesus fala com ele. O cabra não tem vida com Deus lá no quarto dele de joelho, quer que a gente roda, sapateia e põe a mão na cabeça dele e diga, eis que te digo. O menino sai de casa preparado, diga comigo, preparado. Está fraco, preparado. Preparado. Você veio preparado hoje? Você trouxe, irmãos, alguma coisa para adorar a Jesus? Ele traz. E o que ele traz fala de talentos, fala de dons. Quantas pessoas na igreja que não usam o dom que Deus tem dado? O menino põe na bolsa 5 pães e 2 peixes. Um lanchão, né, irmãos? 5 pães. Devia ter 13, 14 anos, né, irmãos? Irmão, o Eric está comendo tanto, cara. O Eric está comendo mais do que eu e a Nayane junto. O menino está com 10 anos, sangue de Jesus tem poder. Não tem uma solitária, tem um acompanhante. Quantos têm filhos adolescentes aí sabem do que eu estou falando, irmãos? É a fase que eles mais comem. Eu comia 3 pães de sal, tranquilo com mortandela, irmãos.
Era adolescente esse menino. O menino sai de casa e uma esposa do pastor, irmão Roberto, que eu esqueci o nome, a Marlene, traz na bolsa 5 pães e 2 peixes. Aí a gente pensa que era lanche de rico. Não era não, irmãos. Pão de cevada era a pior comida que tinha. Era o lanche mais barato. Era chegar no McDonald's e pedir o dólar menu de $1. Sabe aquele de $1? Vem só o pão queimado, põe aquela carne de cavalo lá e você come. Era isso. Esse era o pão de cevada. Era um pão mais fino, que eles levavam para a jornada de um dia. E o pão era só pobre que levava. Então aquele menino, ele era pobre. Era pobre. Não tinha nada. Mas ele saiu de casa preparado. E o peixe que ele levava não era uma tilápia, né, irmãos? Não era um salmão. Eu não sou ruim para falar que eu não gosto de peixe, irmão. Só gosto de peixe frito com limão e às vezes. Mas sabe, fala outro nome de um peixe bom aí, xereleite, sabe esse trem? Chique. Não era não. O peixe que ele leva, segundo os estudos, irmãos, era peixes pescados próximos ao mar da Galileia e não passava desse tamanho, 5 a 8 centímetros. Você está entendendo o tamanho do milagre que Jesus vai fazer? Aí você pensa, não, o cara levou aqueles peixão de Portugal, aqueles bacalhau grandão. Não, irmão, aqui. Deixa eu dizer para alguém, Deus não precisa de muito para agir na tua vida. Se tiver um pouquinho aí, Ele ainda vai agir. A viúva não tinha nada, Eliseu falou, faz primeiro para mim o bolo. Mas rapaz, se eu fizer nós vamos morrer. Faz para mim. Vai ver o milagre acontecer. A viúva, o que tu tem em casa, minha filha? Não tenho nada. Certeza que não tem nada? Eu tenho um pouquinho de azeite lá dentro. Então pode pedir vasilha emprestada, porque a multiplicação do azeite vai ser grande. Você chegou aqui talvez com um pouquinho de fé, com um pouquinho de força, com um pouquinho de vontade. O Senhor vai transformar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus. Um peixinho desse tamanho, 5 pãezinhos magrelos de cevada. E o menino vai embora, irmão, atrás de Jesus. E ele vai atrás de Jesus. Quando ele chega lá, André fala para ele deve olhar para André, sendo que igual aquela cara de cachorro, preso, quando perde na mudança. Até eu, conjecturando, olhou para ele e falou assim, seu André, eu tenho uns negócios que a minha mãe preparou aqui, um lanche para mim. O que eu acho lindo de André, é porque André podia ter querido só a bênção para ele. Falou assim, rapaz, fica quieto, vamos comer esse lanche aqui. Vamos aqui no cantinho, aqui, come nós dois, deixa o pau quebrar. É tão lindo quando a igreja anda em unidade, em comunhão. Se você chorar, eu vou chorar, mas se você sorrir, eu vou sorrir. A tua luta é a minha luta, a tua dificuldade é a minha dificuldade, o teu problema é o meu problema. Irmão, é tão bom quando alguém ora pela gente. Nem precisa ir lá na nossa casa, não, só de ligar e falar, eu estou orando por você. Só de mandar uma mensagem e dizer, eu estou orando por você. Os irmãos lembram, o pastor Rafael pregou aqui uns dias desses, eu trouxe ele para pregar aqui. E um dia pela madrugada orando, Deus falou comigo, manda uma mensagem para ele, falar que está orando para ele. Irmãos, ele retornou na hora e falou, varão, eu estava aqui chorando, dizendo, Jesus, como eu estou sozinho, porque ele acabou de assumir uma igreja. E Deus falou naquela hora, tem gente orando pelo teu ministério. É tão bom, irmão, saber que tem um pastor orando por nós. Saber que tem uma igreja clamando por nós. Irmão Gilmar, essa igreja tem orado por você, filho. Nós estamos juntos nessa guerra. Quando a igreja ora, Deus ainda faz milagres. Quando a igreja ora, Deus ainda opera. Os irmãos lembram, alguns lembram quando eu cheguei aqui na América, o pastor deve lembrar. Minha mãe foi acometida de uns caroços no ovário, mas não sabia se era câncer, o que era. Eu trouxe para a igreja orar, nós oramos, e Deus curou minha mãe. Todos os caroços desapareceram, porque o nosso Jesus ainda cura. Meu irmão com 8 anos não tinha diabetes, desmaiava. Jesus curou a ele, o nosso Jesus ainda cura. Eu fui desenganado pelos médicos, meu problema na garganta, eu não poderia gritar. Processo médico não, né, irmãos? Isso é milagre de Jesus. Eu estou pregando para vocês algo que eu tenho vivido. O nosso Deus é um Deus de milagres, agindo. O nosso Deus não tem quem pode impedir. Eu sinto Ele aqui dentro, irmão.
Oh, Jesus, irmão, às vezes a gente pensa que tem que estar o culto, tem que estar marchando para sentir a palavra dele. Eu amo quando a palavra de Deus penetra nos nossos corações e ela começa a queimar. Eu sinto ele aqui dentro. Levante a sua mão, você que sente alguma dor, alguma enfermidade. Jesus está passando aqui com curas. Ele vai abrir o teu ventre, curar as tuas dores, curar o teu sangue. Oh, aleluia, eu sinto ele, irmão. André não faz isso, ele não pega só para ele. Ele pega do menino e ele vai levar aos pés de Jesus. Aquele menino podia ter se recusado a dar os pães, podia ter ficado quieto na dele. E quantas vezes Deus tem nos dado os dons e nós não usamos para a causa dele? Quantas vezes tu podia estar pregando e não está pregando? Podia estar louvando e não está louvando. Podia estar evangelizando e não está evangelizando. Será que nós estamos dispostos a dar aquilo que nós temos para Deus usar e alcançar uma multidão? Já pensou nisso, irmão? Como é difícil abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão daquilo que a gente pensa, para deixar tudo na mão de Jesus e dizer: Jesus, usa na tua mão para alcançar uma multidão. Você pode dizer: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sei nada. Mas Jesus essa noite está dizendo para você: o que você tem é o que eu quero usar. A maneira que você chegou, eu vou transformar e vou te usar. Ele era um menino. Diga comigo, menino. A gente pensa para Deus usar a gente, tem que ser pastor consagrado, ungido pelo bispo apóstolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai te usar. Ele vai usar a tua vida. Não que para Deus me usar eu tenho que passar por isso, por aquilo. Se você se dispor, tiver em santidade com Ele, você é a surpresa que Deus vai usar para uma multidão. Jesus vai usar um menino. Ele te usa nas características que você tem. Pregou um rapaz aqui, eu não trago mais, imitando Marco Feliciano. Para que isso? A igreja não precisa disso. Deus te usa na maneira que você é. A gente quer se moldar. Aí para cantar, agora eu preciso cantar igual a Lauriette, sabe? Aí vai, não aguenta. Para pregar, tem que ser igual fulano. Eu entendo que Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu entendo isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para você que Jesus vai te usar com as suas características. Você é tímido? Não preocupe. Ele vai te usar segundo as suas características. É falante? Ele vai te usar para falar com pessoas. É mais quieto? Você vai ser um bom orador, vai entrar no quarto, Deus vai ouvir as suas orações. Não tem chamado para o púlpito? Deus vai te usar na nave da igreja. Não vai ter ninguém que recebe uma pessoa na porta melhor do que você. Você está entendendo? A gente só funciona quando está segundo a chamada de Deus. E o pior é que a igreja sente quando a pessoa está fora do lugar que ela foi chamada para estar. Porque o negócio não flui, o negócio não acontece. Eu estou pregando para alguém que já decidiu, se dispôs a estar na presença de Deus. Ele vai te usar segundo as suas características. Ele vai moldar aquilo que precisa ser moldado, mas Ele vai te usar. Os irmãos viram o pastor Júnior pregando, mas de vez quando ele solta umas anedotas, como dizem. Isso é coisa da sua característica. Não é? Coisa da característica. Amém, irmãos? Tudo tem limite, mas é característica. É característica, coisa da pessoa. Jesus está dizendo: vem cá, menino, que é você que eu vou usar. Só porque na verdade quem quer acusar a gente é o diabo. Sabe quem quer te impedir de ser alguém na presença de Deus? Não é Deus, é Satanás, que fica o tempo todo te apontando e dizendo: mas você é assim,
mas você é assado, mas você não pode. Toda a carta de acusação que era contra nós foi pendurada lá na cruz, foi rasgada a carta que era contra nós. Ele quer transformar a tua vida e te usar para alcançar uma multidão. Ele usa um menino, e o menino se dispõe a dar o que ele tem nas mãos de Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês, isso aqui é até para dízimo e oferta. A Bíblia diz lá em Provérbios, escute isso aqui: aquele que não tem nada, deu e mais ele tem. Doideira, né? Aquele que não tem, está dando e mais ele está tendo. Isso é multiplicação. Quanto mais você dá, mais o Senhor acrescenta a você. Quanto mais você se entrega na obra de Deus, mais Ele vai te usar. Quanto mais você se dispõe a fazer a vontade dEle, mais almas você vai ganhar para o reino dEle. Quanto mais você se entregar, mais unção vai ter na tua vida. Quanto mais você se der para Ele, mais Ele vai se dar para você. Está disposto a se entregar para o Senhor Jesus? Está disposto a se dar para Ele? Tem gente que pensa que para ser usado por Deus tem que orar 65 horas por dia. Ore, leia a palavra, mas trabalhe para Ele. Ele gosta disso. Ele gosta de pessoas que são envolvidas com o reino. Ele tem prazer de mexer com gente envolvida no reino. O menino era menino, irmão Gilmar. Deus vai usá-lo do jeito que ele é, sem nenhuma acusação. Jesus vai tomar o que ele tem, era pouco, mas Jesus vai multiplicar aquilo que ele tem. Eu quero pregar aqui em 10 minutos sobre a multiplicação ainda. O menino chegou com pouco, ele colocou na mão de Deus e Deus vai multiplicar. Isso aqui é forte demais. Eu não sei qual é a sua chamada, eu não sei o que Jesus tem para a tua vida, irmão, mas é só começar que o negócio deslancha. Impressionante. Lucas, é o primeiro passo que a gente dá, irmão Eliseu. Irmã Maria, parece que Deus desce do céu e fala: vem, continua aí, que eu vou agora abrir os caminhos para você fazer. Pode ver, irmãos, o cara nunca pregou. Ele prega uma vez, quando prega a segunda, na terceira, ele já está com uma intimidade com o microfone, já está começando a falar melhor. Sabe o que é isso? É Jesus pegando um pouco que a pessoa tem e multiplicando e aprovando o ministério. Se você quiser essa noite, se disponha, Ele vai aprovar o teu ministério em nome de Jesus. É o pouco que eu tenho sendo depositado na presença de Deus. Jovem, não espere casar para fazer a obra de Deus, porque é ilusão achar, não, depois de casado fica mais fácil. Não, irmão. Aí a mulher, a filha, mais conta, é só o sangue. Faça. Faça. No seu jeito. Tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Se entregue. Dê o seu melhor. Jesus vai multiplicar esse negócio aí. Amém ou não amém? Jesus pega aquele pão, aí ele manda a multidão se assentar. Diga comigo, se assentar. Tem gente, dá mais um glória aí, vai. O povo é bem miserável de glória, fico impressionado. A irmã Dani deu 2 ali, graças a Deus. Escute. Ele manda o povo sentar, sabe por quê? Porque milagre não acontece com bagunça. Dói. Milagre não acontece com vida desconcertada. Deus várias vezes falou assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vai descer a sepultura. Falou para Ezequias. A gente quer um milagre, mas não quer organizar a casa. Não é, irmãos? A gente limpa, às vezes, a sala, a cozinha, e enfia a bagunça toda para o quarto. Se abrir a porta do quarto, cai cama em cima da gente, cai cadeira, cai... As irmãs que limpam a casa, né, irmão? Jogando a sujeirinha debaixo do tapete, né? Jesus está dizendo: olha, quer milagre? Organiza as coisas. Quer milagre? Põe as coisas no lugar. Jesus está dizendo: não é de qualquer maneira que eu vou fazer. Sou eu que estou dizendo? Não. A Bíblia, ele manda todo mundo se assentar. Isso aqui não é bagunça. Não é de qualquer jeito.
Aí não entende porque está 60 anos, o dente caiu, o cabelo caiu, e não viu o milagre acontecer. Mas está com tudo bagunçado, irmão. Jesus só pode entrar na sala, na cozinha, no quarto, ele nunca entrou até hoje. E ele está dizendo hoje, coloque as coisas em ordem, porque eu quero trazer uma grande multiplicação para a tua vida. Coloque as coisas em ordem, porque eu quero entrar e agir. Coloca todo mundo sentado. Fala de organização. Versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Se assenta todo mundo, porque eu vou fazer um milagre. Tem profeta aqui ainda? Tem uns 3. Tem profeta aqui ainda, irmão? Coloca a mão no ombrinho do seu irmão e fala assim, conserta a casa hoje. Conserta a casa hoje. Pode falar, irmão. Pode falar, conserta a casa hoje, Irmãos, eu quero receber milagre de Deus. Quantos querem receber milagres de Deus? Primeiro princípio, conserte a casa. Coloque os pingos no i, acerte as coisas. O milagre vai acontecer. Ele disse, assenta. Jesus assentou todo mundo. Aí Jesus tomou o pão, havendo dando graças. A gente fala que ele partiu os pães. Então, ele não partiu, ele repartiu. Eles colocam no cesto. E Jesus começa a tirar e não vai acabando aqueles pães. O povo começa a tirar e só vai crescendo os pães. Só vai crescendo os pães. Só vai aumentando. E também os peixes. Os peixes eram quantos? Pães? 5. Aí diz assim o versículo 11. Tomou Jesus o pão e havendo dado graça, repartiu-lhes pelos discípulos. E os discípulos que estavam assentados, isso aqui é bom demais, eu vou dizer para alguém isso aqui, se alguém pegar. Você vai ser um agente do milagre de Deus. Quem fez o milagre foi Jesus. Mas quem repartiu a bênção foram os discípulos. Quantos querem ser usados pelas mãos do Senhor Jesus este ano? Eu estou dizendo que vai ser um mês de milagres. E nós estamos profetizando um ano de milagres para 2017. São 4 cultos para você receber ministrações para o ano todo. Eu estou dizendo para alguém assim, você vai ser um agente de milagres. Aonde você passar, vai estar limpando casa lá. Até sem falar inglês, a patroa vai falar só assim, câncer. E você só vai entender o câncer, não entendeu mais nada. Você vai dizer para ela, Jesus heals. Acabou. E se não entender, fala, Jesus good. Acabou. Você vai ser, diz a sua luxo, você vai ser um canal de bênção na mão de Deus. Aonde você chegar, você vai ser um instrumento de transformação, um instrumento de milagres. Quantos querem isso, irmão? Imagina, você está lá no teu trabalho, pastor Roberto, passa alguém enfermo e é curado igual Pedro pela sombra. Você está no mercado comprando, alguém olha para você e fala, você tem cara de crente, né? Aí você fala, sou mesmo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A pessoa já pergunta, ora por mim. Você já ora, Jesus faz o milagre, ele na hora, irmão. Imagina isso. Eu estou profetizando que você vai ser um canal de bênção na mão de Deus. Eu quero isso para 2017, irmão. Aonde a gente chegar, a gente ser um canal de transformação. Onde não tiver paz, vai haver paz. Onde não haver comunhão, vai voltar a haver comunhão. Só porque você chegou cheio da unção e da presença do Espírito Santo de Deus. Aonde você pisar em 2017, isso aqui é profético. Você vai tomar por herança. Isso é promessa de Deus. Você vai ser um canal de bênção. Usado por Deus. E os discípulos, eu estou terminando, os discípulos levaram para quem estava assentados. Leva para o povo. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ninguém pegou isso aqui? Vou dizer de novo. Quantos eles queriam. Deu um negócio para você. Depois que a casa está consertada, o negócio está certo com Jeová, a mente mais. Sai até pelo olho, mas você comia, irmão. Passava até mal, mas comia. Lembra desse tempo? Os meninos hoje põem no prato, irmão, dá 2 colheradas, ainda fala mal para a mãe ainda. Comida tá ruim? Deus revelou a casa de alguém, eu revelou só a minha. Ainda fala que tá ruim. Da cultura judaica, irmão Elias, não podia desperdiçar nada. Aí Jesus manda guardar os pães, recolher os pães
e encheram 12 cestos. Quantos? 12 cestos. Só para quem acredita, só para quem acredita isso aqui. Os milagres de Deus vão transbordar na tua vida. Ele vai fazer mais do que até aquilo que você necessita. Ele vai te abençoar pelos lados, por trás, pela frente. Ninguém vai te resistir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. O que Deus está preparando para você vai ser maior do que aquilo que você espera. Vai sobejar, vai dividir para alguém, vai abençoar a casa de alguém, vai abençoar a família de alguém. Deus está preparando infinitamente mais. Alguém recebe essa palavra pelo amor de Jesus? Agora tem que fazer umas doideiras, irmão Gilmar. É levantar e falar: Jesus, eu pego esse trem e guardo. Fica meio doido se enlouqueçamos por evangelho, que enlouqueçamos. Pentecostal não é muito bom não, irmão. Pentecostal é meio doido. Se tiver muito certinho, irmão, tem um trem errado. Mas é assim, meio malucão, mas nós recebemos o milagre de Deus. Este ano você não vai só receber o milagre, como vai sobejar. Vai sobejar. Será um ano de curas, um ano de milagres, um ano de portas abertas. Deus vai usar esse pouquinho que você tem aí para fazer uma grande multiplicação. Esse pouquinho que você tem para alcançar multidões. Fique de pé, são 9h30, nós queremos orar. Fique de pé. Glórias ao nosso Deus. Irmãos, eu disse que nós temos que pregar 4 mensagens, mas dá vontade de pregar umas 20, 30, só dos milagres de Jesus. Ou coisa gostosa. Ou coisa boa, irmãos. Coisa boa. Tem tanta coisa para falar, mas Jesus é bom, né? Ele fala aquilo que Ele quer. A gente prepara, mas isso aqui é dele, e Ele fala do jeito que Ele quer. E Ele falou comigo essa noite, esse ano. Pastora Soraya, Pastor Gil, nós vamos receber os milagres de Deus infinitamente mais. Receba essa palavra comigo. Ele vai fazer, Ele vai transbordar os nossos celeiros. Ele vai multiplicar aquilo que nós temos pouco, talvez a sua fé, talvez a tua vontade de caminhar, tua vontade de fazer a obra, tua vontade de avançar, tua vontade de servir a Ele, porque todo mundo aqui é servo, irmão. Nós estamos aqui para servir ao reino dEle. Ele vai aumentar a tua vontade de servir. Culto de quinta-feira só não vai ser pouco, vai ser pouco para você. Culto de domingo só vai ser pouco para você. Você vai ter o desejo de servir, e não vai ser só na igreja. Lá na tua casa você vai ter o desejo de orar, de dobrar o joelho, de colocar uma Cassiane dentro de casa e começar a adorar com muito louvor, com muito louvor. Vai, esse ano vai ser um ano que a sua espiritualidade vai ser aumentada. Deus vai te levar no nível maior de unção com Ele. Você vai sair do raso, parar de esperar a visão dos outros. Quem vai ter a visão de Deus é você. Quem vai receber as palavras de Deus é você. É um ano da multiplicação. Esse pouco que você tem, Deus vai multiplicar. É um ano, irmãos, de uma multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Eu vou profetizar que é o ano da multiplicação para essa igreja. Nós podemos ser poucos hoje, pastor Júnior, mas vai ser um ano de multiplicação aqui dentro, que Deus vai enviar as almas, que as prostitutas, que os homossexuais, que os drogados serão alcançados pela palavra de Deus, serão libertos e virão para cá, farão parte deste corpo. Não, por favor, melhore o teu glória. Eu estou dizendo que os cativos serão libertos. Será um ano de multiplicação para essa igreja, irmão. Escute isso. A juventude vai aumentar, pastor, as irmãs vai triplicar, as crianças vão aumentar, os adolescentes vão aumentar, os idosos vão aumentar. Essa igreja terá uma multiplicação. Este culto é profético para nós. Vai haver uma multiplicação. Este ano é que nós vamos sair mais para a rua para buscar as almas. Que a nossa vontade de ganhar as pessoas vai aumentar. Nós vamos sair, Elias, das 4 paredes, pastor Roberto, e nós vamos lá fora buscar aquele que está precisando. Vamos deixar um pouco de ganhar dólar para ganhar almas para o reino de Deus. Vai aumentar a tua vontade de almas.
almas. Tem um hino muito antigo, eu só lembro que fala assim: uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma alma tem um grande valor. Nós vamos fazer isso, irmã Mara, vai ser um ano de multiplicação de almas. Eu preciso terminar, que se deixar nós vamos até as 10. Levante as suas mãos assim, vamos orar juntos. Você que acredita numa multiplicação de Deus, irmão, eu estou profetizando essa noite, que esse pouco que você tem de fé vai ser aumentada, que essa pouco de vontade que você tem vai ser triplicada em nome de Jesus. Oh, meu Deus, a tua igreja começa a orar agora, Senhor. A tua igreja começa a unir as nossas fés junto, meu Deus querido, para clamar. Oh, meu Deus, talvez a fé dela essa noite é pouca. Meu Deus, a esperança talvez está acabando, mas eu te peço, aumenta a fé dele, aumenta a fé dela, aumenta as esperanças, Senhor. Esse dom que ele tem de louvar este ano, usa ele no louvor. Esse dom que ele tem de pregar, usa ele no ministério da palavra. Esse dom, meu Deus, que ela tem de evangelizar, usa ela para evangelizar. Esse dom que ele tem para falar do teu reino, usa ele, meu Deus querido, como um missionário. Ah, meu Deus, pode ser pouco, mas é tudo que o Senhor precisa essa noite. Pode ser pouco que ele trouxe, mas é tudo que o Senhor precisa essa noite, meu Deus. Ah, Jesus, agora eu te peço, vai curando os enfermos. Oh, Jesus, todo espírito de enfermidade, nós te repreendemos agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós profetizamos uma multiplicação de cura e de milagres sobre o corpo dos teus filhos agora. Dores pelo corpo, caroços, seja qual for a enfermidade, nós te repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Meu Deus, toda obra de bruxaria, trabalho de macumbaria, de magia negra, trabalho mandado, trabalho preparado, nós te quebramos agora. Todo espírito das trevas, todo demônio que amarra essa casa, que amarra essa família, que está amarrando essas finanças, que está amarrando essa saúde, esse casamento, nós te repreendemos agora, Satanás. Vai sendo queimado pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Larga essa família, larga esta casa, larga este casamento, larga essa vida essa noite em nome de Jesus. Que haja uma multiplicação de libertação, que os lares sejam alcançados agora, lares que estão em pé de guerra, lares que estão em confusão agora, Jesus querido, que essa casa receba uma multiplicação de amor, de comunhão, de entendimento, meu Deus querido. Nós não aceitamos, meu Pai, espírito de divórcio, espírito de separação, nós te repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito de contenda vai sendo queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. O teu filho está orando agora com fé, a tua filha está orando agora com fé, Senhor. A tua palavra nos diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, nós iríamos para uma montanha e ela se moveria. Oh, meu Deus, eu não sei qual é a montanha que ele tem enfrentado, qual é a montanha que ela tem que subir essa noite. Oh, meu Deus, mas eu te peço, multiplica a fé dele, multiplica a fé dela, Senhor. Entra com o teu poder, Espírito Santo. Pessoas que nos acompanham pela internet agora, meu Pai, e ouviram esta palavra, visita este homem agora, esta mulher que nos acompanha. Entra nessa casa agora, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que ele conserta essa casa, endireita essa casa, aplana os caminhos tortuosos e traz os teus milagres, Senhor. Meu Deus, a tua igreja ora essa noite, crendo que tu podes fazer infinitamente mais, crendo que a nossa multiplicação vai transbordar, vai ser até mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós precisamos. Deus, nós profetizamos que este ano será um ano que nós vamos consertar a casa para viver os milagres que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. De pé como você está, vamos receber o pastor Júnior. Venha quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre mais um milagre